O fascinante mundo de Os Simpsons é a mais antiga série animada em todo o mundo. Ela é conhecida por seu humor, pela dinâmica familiar caótica e também pela estranha capacidade de prever o futuro. Desde a previsão da ascensão de Trump ao poder até a de avanços na inteligência artificial e na tecnologia de hologramas, Os Simpsons continuam surpreendendo a todos. Mas seriam essas previsões meras coincidências? Ou há algo mais em jogo? Prepare-se para mais previsões surpreendentes enquanto mergulhamos no que os Simpsons adivinharam para 2024. Vamos explorar o que os criadores da série anteciparam para este ano e verificar se a realidade está realmente imitando a ficção. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeiro, colonização de Marte. Os Simpsons se aventuraram no futuro da exploração espacial com uma previsão sobre a colonização de Marte. Isso é retratado em um episódio da 27ª temporada, onde Lisa Simpson descobre que o governo está procurando voluntários para um projeto de colonização em Marte. Motivados por sua curiosidade e espírito aventureiro, ela e o resto da família Simpson se inscrevem no projeto. Neste episódio, a narrativa se desenrola com a família se preparando para a vida em Marte. Mas as coisas não saem como planejado, mostrando o humor e a confusão típicos de Os Simpsons. Eventualmente, a nave espacial falha ao decolar, deixando as aspirações interplanetárias da família no chão. Mas o episódio termina com uma nota positiva. Na cena final, Marge e Lisa aparecem no ano de 2051 totalmente adaptadas à vida em Marte. A história traça um paralelo claro com as discussões e planos do mundo real relacionados à colonização de Marte, especialmente aqueles liderados por Elon Musk, o CEO da SpaceX. Musk tem falado abertamente sobre seus planos de estabelecer uma colônia humana sustentável em Marte durante as próximas décadas. Seu ambicioso plano inclui o desenvolvimento de grandes foguetes reutilizáveis, capazes de transportar humanos a Marte e tornar a vida multiplanetária. Segundo, filme da Barbie e prisão de Trump. Em um episódio de Os Simpsons, uma previsão única e misteriosa mostra um noticiário que cobre simultaneamente o lançamento de um novo filme da Barbie e a prisão do presidente. Esta dupla cobertura destaca a tendência da mídia de se concentrar em histórias mais leves, baseadas no entretenimento, mesmo em meio a notícias políticas mais sérias. O episódio se tornou notável após um evento real em abril de 2023, quando o ex-presidente Donald Trump foi preso no mesmo dia em que os principais meios de comunicação estavam fervendo com notícias sobre o lançamento do novo filme da Barbie. Este acontecimento real refletia exatamente a representação de Os Simpsons, onde o foco da mídia em um evento trivial tirava a atenção de um sério acontecimento político. O episódio de Os Simpsons, intitulado Lisa e a Boneca Falante, não menciona Trump especificamente, mas mostra a típica distração empregada pela mídia ao desviar a atenção de notícias importantes e dar mais atenção ao entretenimento. A previsão feita pela série animada demonstra sua abordagem crítica sobre as prioridades da mídia e a cultura de consumo, onde as notícias mais divertidas podem encobrir questões sociais relevantes. Terceiro, Apocalipse Zumbi. Em um especial de Dia das Bruxas de Os Simpsons, Springfield enfrenta um apocalipse zumbi desencadeado pelo consumo de hambúrgueres contaminados. Este cenário fictício mostra a habilidade da série em combinar humor com temas de terror, ao mesmo tempo em que aborda as preocupações do mundo real sobre pandemias e biossegurança. O episódio mostra um cenário típico de Os Simpsons, usando um clichê popular de terror, que é a transformação da vizinhança de Springfield em zumbis. É criada uma situação cômica e caótica. O episódio satiriza a reação da sociedade a surtos contagiosos e destaca as consequências inesperadas dos lapsos de biossegurança de uma maneira humorística, mas impactante. Este retrato de um surto de zumbis causado por algo tão comum como o consumo de hambúrgueres zomba dos medos relacionados à saúde pública e à indústria alimentícia, traçando paralelos com questões da vida real, como doenças transmitidas por alimentos e ameaças mais sérias à saúde global.
como as pandemias. Ele destaca a conexão da saúde pública com as práticas cotidianas, como o processamento e o consumo de alimentos. Embora seja puramente fictício e destinado a entreter, Os Simpsons usa esse enredo para comentar sobre o potencial de emergências de saúde generalizadas acontecerem devido a protocolos de segurança alimentar negligenciados ou mal fiscalizados. O episódio repercute nos espectadores ao exagerar os resultados dessa negligência, servindo talvez como um lembrete lúdico da importância da vigilância na saúde pública e na segurança alimentar. Quarto, a presidência de Trump em 2024. Os Simpsons têm sido frequentemente reconhecidos por seu conteúdo profético, e uma de suas previsões mais notáveis envolve o envolvimento de Donald Trump na política. Um episódio de 2000 intitulado Bart no Futuro mostra uma cena em que Homer passa por uma placa que diz Trump 2024. Esta cena ganhou atenção pelo que parece ser uma previsão do futuro, já que antecede a primeira campanha presidencial de Trump. Avançando para 15 de novembro de 2022, Donald Trump, que serviu como presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021, anunciou oficialmente sua candidatura para a eleição presidencial de 2024. Ele fez este anúncio com uma declaração de que iria tornar a América grande e gloriosa novamente, posicionando-se como a voz do povo, assim como em suas campanhas anteriores. Este evento da vida real espelha de perto o cenário retratado em Os Simpsons, onde o programa insinuou suas ambições políticas e as associou especificamente ao ano de 2024. A revelação dessa previsão gerou discussões online, com fãs e céticos debatendo se os roteiristas do programa têm um talento incomum para prever eventos futuros ou se estes acontecimentos são meras coincidências. O alinhamento da representação do programa com os desenvolvimentos políticos reais continua a alimentar debates sobre o poder preditivo de Os Simpsons. Quinto, o colapso da ponte de Baltimore. O episódio de Os Simpsons intitulado Bart Pega a Estrada, de 1996, tem uma cena em que uma ponte de Springfield, chamada Baltimore, desaba devido ao peso de um caminhão que a estava atravessando. Este evento fictício atraiu atenção décadas depois devido à sua semelhança com um incidente do mundo real em 2024, onde a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, teve um destino semelhante. No evento real, um navio de carga teve uma perda de energia, incluindo em seus motores, levando à colisão com a ponte, que desabou. Este acidente causou problemas significativos e levou a discussões sobre segurança e manutenção da infraestrutura, assim como no caos retratado em Os Simpsons. Este episódio é um entre muitos onde o programa aparentemente previu eventos futuros. A especificidade da localização da ponte e a natureza de seu colapso no programa levaram fãs e observadores a especular sobre o poder preditivo da série. As discussões muitas vezes se concentram em se tais previsões são meras coincidências ou se refletem uma capacidade de previsão mais profunda dos escritores do programa. O interesse contínuo nessas previsões ilustra o impacto cultural de Os Simpsons e sua capacidade de entrelaçar o humor com cenários que ocasionalmente refletem eventos da vida real. A previsão do colapso da ponte é particularmente notável por sua correlação direta com um desastre real, destacando a relevância às vezes misteriosa do conteúdo do programa para os acontecimentos do mundo real. Sexto, o Prêmio Nobel de Bengt Holmström. No episódio de 2010 intitulado Musical do Ensino Fundamental, o programa faz uma previsão inesperadamente precisa sobre o futuro do Prêmio Nobel de Economia. Durante este episódio, Milhouse Van Houten, um dos personagens, afirma enquanto joga um jogo de tabuleiro que o professor Bengt Holmström ganharia o Prêmio Nobel. Este episódio faz parte da 22ª temporada do programa e gira em torno da decisão do palhaço Krusty de enviar sua filha para o acampamento de artes, onde Lisa Simpson conhece vários artistas e intelectuais, incluindo Milhouse. É nesse contexto que Milhouse faz sua previsão ousada sobre Holmström. Na época, esse comentário foi apenas uma breve cena em um episódio repleto de várias piadas e referências culturais. Surpreendentemente, 6 anos após a exibição deste episódio, Bengt Holmström, de fato ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2016. Ele foi reconhecido junto com Oliver Hart por suas contribuições à teoria dos contratos, que melhoraram significativamente a compreensão das instituições e contratos da vida real, bem como das armadilhas potenciais na escrita de contratos.
A precisão da previsão é notável porque Holmstrom era um economista bem conceituado, mas não necessariamente um nome familiar fora do meio acadêmico no momento da transmissão do episódio. Sétimo, clonagem humana. No episódio de Os Simpsons intitulado A Casa da Árvore dos Horrores 13, Homer Simpson descobre uma rede mágica que lhe permite clonar a si mesmo. O episódio explora com humor o caos que se segue, quando vários Homers, com vários graus de inteligência e confiabilidade, começam a se multiplicar em Springfield. A trama serve como uma visão cômica do conceito de clonagem humana e seus potenciais impactos sociais, investigando os dilemas práticos e éticos associados à clonagem. Os Homers clonados, cada um ligeiramente diferente do original, levantam questões sobre a individualidade, responsabilidade e as consequências de ter vários seres idênticos com as mesmas memórias e personalidades. A situação rapidamente foge do controle, ilustrando o potencial para consequências imprevisíveis em casos de clonagem no mundo real. Os avanços na engenharia genética, incluindo a clonagem de animais como a ovelha Dolly em 1996, tornaram a possibilidade da clonagem humana um sério assunto de debate. As preocupações vão desde o potencial para defeitos genéticos e o bem-estar dos clones, até questões filosóficas mais profundas sobre a natureza da identidade humana. Os Simpsons usa sua típica lente satírica para comentar essas questões, sugerindo que a tecnologia de clonagem, embora potencialmente inovadora, traz significativos riscos e considerações éticas. O episódio faz os espectadores questionarem como essa tecnologia deve ser regulamentada e quais cuidados podem ser necessários para evitar abusos ou má conduta. Oitavo, colapso econômico. No ano 2000, um episódio de Os Simpsons intitulado Bart no Futuro retrata um colapso econômico durante a presidência fictícia de Donald Trump. Este episódio ressurgiu nas discussões devido à sua relevância para as atuais incertezas econômicas globais e para a trajetória política real de Donald Trump. O episódio apresenta um futuro onde Lisa Simpson é eleita presidente e herda uma crise orçamentária do presidente Trump, mostrando um cenário no qual a economia se deteriorou significativamente sob a administração do empresário. Esta narrativa em Os Simpsons chamou atenção pela sua natureza extremamente profética quando Donald Trump foi eleito presidente em 2016, e novamente ao anunciar a sua candidatura para as eleições de 2024. As atuais inseguranças econômicas são alimentadas por acontecimentos do mundo real, como a pandemia de Covid-19, as tensões geopolíticas atuais e outras crises globais que ameaçam a estabilidade econômica. Analistas expressam preocupações de que estes fatores possam precipitar uma recessão econômica semelhante à mostrada em Os Simpsons. Esta previsão foi destacada como parte de um padrão mais amplo em que a série aparentemente previu eventos futuros. A representação do colapso econômico na série está diretamente ligada a debates e discussões sobre a possibilidade de enfrentarmos uma crise econômica mundial real num futuro próximo. À medida que as economias globais navegam por tempos turbulentos, o episódio fica como um ponto de referência por sua representação dos desafios econômicos após a presidência de Trump. Os Simpsons ficou conhecido por incorporar uma ampla gama de previsões ao longo de seus episódios, com esta previsão específica ressoando fortemente em meio às especulações financeiras atuais e ao desdobramento do cenário político envolvendo o futuro papel político de Trump. Nono, presidência feminina nos Estados Unidos. O episódio de Os Simpsons intitulado Bart no Futuro, exibido no ano 2000, apresenta Lisa Simpson como a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Neste episódio, Lisa assume o cargo após uma presidência marcada pelo declínio econômico atribuído ao seu antecessor, Donald Trump. A narrativa a coloca em uma posição desafiadora, onde ela deve enfrentar os problemas financeiros do país, incluindo um déficit orçamentário significativo deixado por seu antecessor. Este retrato fictício levou a discussões sobre o valor preditivo do episódio, especialmente após desenvolvimentos políticos significativos nos Estados Unidos. A ascensão de Kamala Harris como a primeira mulher vice-presidente em 2021 alimentou ainda mais especulações sobre o potencial dela se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. A posição histórica de Harris na política dos Estados Unidos espelha os elementos temáticos do episódio de Os Simpsons, levando a comparações entre sua jornada política na vida real e o enredo profético de Lisa Simpson. A conversa em torno de uma potencial presidência feminina conforme previsto por Os Simpsons
é intensificado pelas dinâmicas políticas e discussões sobre gênero e liderança na atualidade. A representação de Lisa Simpson no episódio como uma líder competente trabalhando para superar as crises do país ressoa com o interesse do público em uma representação mais diversa e inclusiva nos mais altos níveis do governo. Conforme as eleições de 2024 se aproximam, a possibilidade de Kamala Harris ou outra candidata mulher concorrer à presidência continua sendo um tópico de interesse significativo. Este episódio permanece relevante pois continua a envolver os espectadores com seu retrato de cenários políticos que ecoam possibilidades reais da política americana. 10º. Exploração de buracos negros. O episódio especial de Dia das Bruxas de 2023, A Casa da Árvore dos Horrores 23, mostra um buraco negro ameaçando a cidade de Springfield. Neste episódio, Lisa acidentalmente libera um buraco negro que começa a consumir tudo ao seu redor, eventualmente levando a cenas caóticas em que os residentes de Springfield, sem querer, pioram a situação jogando objetos dentro do buraco negro, o que apenas faz com que ele aumente. Este enredo captura uma mistura de humor e terror ao brincar com o conceito de um desastre cósmico atingindo uma comunidade desavisada. Ele exagera os medos comuns sobre buracos negros e outros fenômenos astronômicos, retratando equívocos populares e a visão muitas vezes sensacionalista de tais eventos exibida na mídia e na cultura pop. A representação de um buraco negro em Os Simpsons coincide com investigações e explorações científicas reais em andamento sobre esse fenômeno cósmico. Os avanços recentes, como a primeira imagem de um buraco negro capturada pelo telescópio Event Horizon em 2019, aumentaram o interesse e a preocupação do público sobre o que os buracos negros poderiam significar para o destino da Terra e da humanidade. 11º. Tradutores para bebês. Os Simpsons exploraram o conceito de um tradutor para bebês no episódio Me Dá um Dinheiro Aí, onde o meio-irmão de Homer, Herb Powell, inventa um dispositivo que traduz o choro de um bebê para uma linguagem compreensível. No episódio, o dispositivo fictício permite que os pais compreendessem as necessidades e desejos de seus bebês, traduzindo o choro em frases que indicam fome, desconforto ou a necessidade de dormir. Esta abordagem humorística dos desafios de comunicação entre pais e filhos se reflete nos recentes avanços tecnológicos. Empresas do mundo real estão desenvolvendo tecnologias que se parecem com este conceito de Os Simpsons. Por exemplo, uma empresa suíça de tecnologia de saúde chamada ZoneDream afirmou ter desenvolvido uma tecnologia semelhante que utiliza inteligência artificial para analisar o choro de bebês. De acordo com a ZoneDream, seu dispositivo pode identificar necessidades específicas, como fome, cansaço ou a necessidade de trocar fraldas, interpretando os padrões sonoros do choro. Esta tecnologia emergente utiliza algoritmos de aprendizado de máquina que foram treinados em milhares de gravações de choros de bebês para discernir os diferentes tipos de choro e o que eles podem significar. A promessa dessa tecnologia é fornecer aos pais uma melhor compreensão das necessidades dos seus bebês, potencialmente reduzindo a ansiedade e melhorando o cuidado parental. A ideia, que antes era um mero alívio cômico em uma série animada, mostra a crescente influência da inteligência artificial na vida cotidiana e o seu potencial para resolver problemas práticos do dia a dia. À medida que a tecnologia de inteligência artificial continua a evoluir, dispositivos como o tradutor de bebês estão passando do domínio da ficção para ferramentas práticas no kit de ferramentas dos pais, mostrando uma relação direta entre a cultura popular e a inovação tecnológica. 12º. Tecnologia holográfica. Em um episódio de Os Simpsons, o personagem Bart recebe uma mensagem holográfica que aparece como uma das primeiras representações da tecnologia holográfica na série. A cena está ligada aos avanços significativos nas tecnologias holográficas, que estão se tornando cada vez mais predominantes hoje em dia. O episódio em questão destaca um cenário futuro, onde hologramas são usados para a comunicação cotidiana, sugerindo um mundo onde esta tecnologia é tão comum quanto os celulares. Os Simpsons usa este conceito para explorar a integração potencial dos hologramas na vida diária, adicionando uma camada de apelo futurista e inovação tecnológica à sua narrativa. Em aplicações do mundo real, a tecnologia holográfica tem visto um progresso substancial nos últimos anos. As aplicações passaram de representações visuais simples para hologramas complexos e interativos usados em vários campos, incluindo no entretenimento,
onde foram usados para simular performances de artistas falecidos, e no treinamento médico, onde ajudam a projetar visualizações anatômicas detalhadas. Além disso, empresas como a DreamWalk criaram dispositivos capazes de projetar imagens holográficas tridimensionais que podem ser visualizadas sem óculos especiais, indicando avanços significativos em direção ao mercado consumidor. Esses hologramas agora são exibidos em eventos promocionais, proporcionando uma visão real do que antes era apenas uma representação fictícia em Os Simpsons. À medida que a tecnologia holográfica continua a evoluir e se tornar mais acessível, em breve ela poderá fazer parte de mais aspectos da vida cotidiana, assim como é retratado na série animada. 13º. A presidência de Ivanka Trump. Os Simpsons muitas vezes se aventura no reino das previsões políticas. Um exemplo notável ocorreu em um episódio de 2016, onde Homer Simpson é visto usando um botão que diz Ivanka 2028. Esta cena resultou em discussões sobre uma possível atuação política de Ivanka Trump, filha do ex-presidente Donald Trump. O episódio aproveita o crescimento do envolvimento de Ivanka Trump em assuntos políticos, algo que ficou visível durante a presidência de seu pai, quando ela atuou como conselheira na Casa Branca. Sua participação ativa na formulação de políticas e sua presença em reuniões internacionais importantes alimentaram especulações sobre suas próprias ambições políticas. O botão que sugere uma corrida presidencial em 2028 se alinha com esta especulação e sugere que os Simpsons podem estar prevendo a ascensão de Ivanka Trump na política, para além de seu papel consultivo. A forma como o desenho mostra figuras políticas tem sido historicamente satírica e profética, confundindo os limites entre a ficção e a realidade. A discussão sobre a possível candidatura de Ivanka Trump ganhou força entre fãs e comentaristas políticos, enquanto eles debatem se essa previsão se materializará assim como aconteceu com a presidência de Donald Trump, que também foi prevista pelo programa anos antes de acontecer. Esse envolvimento contínuo de Os Simpsons, como um barômetro cultural para desenvolvimentos políticos, destaca o impacto do programa em moldar e refletir a percepção do público sobre o contexto político do futuro. Embora a possibilidade de uma campanha de Ivanka Trump em 2028 continue a ser apenas um boato, esta previsão dos Simpsons serve como um ponto focal para discussões sobre a política dinástica e o papel das mulheres nos escalões mais altos da liderança do governo. 14º. Relógios inteligentes. No episódio de 1995, O Casamento de Lisa, a série mostra uma visão do futuro através do encontro de Lisa Simpson com uma cartomante em uma feira da Renascença. O episódio se passa 15 anos depois de sua data de exibição, retratando um futuro onde Lisa conhece seu noivo britânico, Hugh Parkfield. Uma cena notável mostra Hugh conversando através de seu relógio, um conceito que lembra os relógios inteligentes de hoje. Esta cena antecede a tecnologia de relógios inteligentes da vida real em 2 décadas. Os relógios inteligentes se tornaram um produto real em 2015 com o lançamento do Apple Watch, que permitia aos usuários fazer chamadas, enviar mensagens e receber notificações direto de seus pulsos, capacidades surpreendentemente semelhantes às mostradas no episódio. Os Simpsons exibiram essa tecnologia de maneira simples, como se fosse algo comum no futuro. Essa forma de representar a tecnologia no episódio se alinha com o talento do programa de incorporar previsões futurísticas em suas histórias. Na época, a ideia da comunicação por meio de um relógio era vista como um fato peculiar e imaginativo do futuro. No entanto, ele previu corretamente a evolução desta tecnologia, que desde então foi integrada à nossa vida diária. Apresentando este dispositivo futurista, os Simpsons contribuíram para popularizar a ideia de tecnologias como essa, o que destaca a influência cultural do programa e sua incrível capacidade de antecipar as tendências tecnológicas. 15º. Carros voadores. No episódio de Os Simpsons intitulado Futudrama, carros voadores são mostrados como um meio de transporte futurista. Este episódio mostra Homer e Bart dirigindo pelas ruas em um carro que flutua sobre o solo, retratando uma visão da mobilidade no futuro que desafia a tecnologia automotiva tradicional. Este retrato dos Simpsons reflete os desenvolvimentos atuais no campo dos carros voadores. Empresas em todo o mundo estão trabalhando ativamente em veículos que combinam as características de carros e aeronaves. Esses desenvolvimentos visam aliviar o congestionamento urbano e reduzir os tempos de viagem ao aproveitar o espaço aéreo,
acima das ruas movimentadas da cidade. Um exemplo é a empresa Samsung Sky, que está desenvolvendo o carro voador Switchblade. Este veículo foi projetado para poder alternar entre os modos de direção e voo, tornando-o adequado tanto para as estradas quanto para o céu. A Samsung Sky vem desenvolvendo essa tecnologia há mais de uma década e planeja iniciar as entregas em 2024. Isso se alinha com os carros voadores vistos nos Simpsons, com formas mais versáteis e adaptáveis de transportes pessoais. O conceito de carros voadores, antes puramente especulativo como um clichê da ficção científica, fica cada vez mais plausível à medida que os avanços tecnológicos convergem entre a ciência dos materiais, a engenharia aeroespacial e o design automotivo. O progresso nesta área mostra uma mudança significativa em direção a soluções inovadoras de transporte que poderiam transformar como navegamos os ambientes urbanos. 16º. A partícula de Deus. No episódio de 1998, O Mágico de Springfield, Homer Simpson tenta se tornar um inventor. Durante este episódio, há uma cena em que Homer é retratado em frente a um quadro negro marcado por equações que se assemelham àquelas usadas pelos físicos para descrever aspectos da física de partículas. Uma dessas equações era a que previu a massa do bóson de Higgs, algo que não era validado cientificamente até 2012, quando os pesquisadores da Organização Europeia para a Investigação Nuclear confirmaram a existência do bóson de Higgs. A equação mostrada no quadro negro, parte da breve e comicamente equivocada incursão de Homer no mundo da invenção, se aproxima muito do cálculo usado posteriormente para prever a massa do bóson de Higgs, também conhecido como a partícula de Deus. Esta partícula é fundamental para o modelo padrão da física de partículas, pois explica por que as partículas têm massa. A precisão desta equação em prever uma descoberta científica tão significativa anos à frente da comunidade científica ilustra o envolvimento dos roteiristas, com ideias complexas, e sua capacidade de integrar esses conceitos em seus roteiros. A própria equação veio de David X. Cohen, um dos autores do episódio, que consultou um amigo físico para garantir que o quadro negro tivesse expressões matemáticas reais. 17º. Terceira Guerra Mundial. Em um episódio antigo exibido no programa de variedades The Tracy Ullman Show, onde os primeiros episódios de Os Simpsons apareceram, Homer Simpson se envolve em uma pegadinha sobre a Terceira Guerra Mundial que aterroriza sua família. Esta cena de 27 de novembro de 1987 mostra Homer acordando sua família no meio da noite, implorando a eles que corram para um abrigo radioativo porque ele acha que a Terceira Guerra Mundial começou. O episódio foi feito para divertir, mas explora os medos subjacentes do conflito global que foram particularmente aterrorizantes durante a era da Guerra Fria. Este retrato ficcional do final dos anos 80 está sendo revisitado em algumas discussões devido às crescentes tensões geopolíticas nos dias atuais, que alguns acreditam serem capazes de levar a um conflito em grande escala. O episódio é lembrado para destacar como os Simpsons têm, ao longo dos anos, previsto eventos do mundo real sobre as relações internacionais e a guerra. As tensões globais, como os conflitos em curso na Ucrânia e no Oriente Médio, e as relações tensas entre grandes potências como os Estados Unidos e a China, aumentaram o medo sobre a possibilidade de uma nova guerra em grande escala. Os paralelos traçados entre o episódio e a dinâmica internacional atual enfatizam a ansiedade persistente em relação à segurança global e o potencial para conflitos catastróficos. A inclusão deste cenário na visão geral das previsões de Os Simpsons aumenta a reputação do programa de mostrar, e às vezes, antecipar as questões sociais e globais que preocupam os seus telespectadores. Este antigo episódio de comédia é agora usado para contextualizar discussões sobre a seriedade das relações internacionais contemporâneas e as possibilidades ameaçadoras que se aproximam. 18º. O destino de George Clooney. No episódio A Casa da Árvore dos Horrores 19, um cenário fictício envolve o fim trágico de George Clooney. O enredo segue o clichê de situações inesperadas envolvendo celebridades. Esta cena, em particular, retrata com humor Clooney sendo engolido por areia movediça na calçada da fama de Hollywood. O que, embora absurdo, faz parte da tradição do programa de colocar celebridades em perigos exagerados e muitas vezes humorísticos. A inclusão de George Clooney neste contexto integra os vários comentários dos Simpsons sobre a cultura das celebridades e a natureza inesperada dos incidentes que as envolvem, muitas vezes capturando a atenção do público.
A cena serve para entreter, mas também critica sutilmente o foco generalizado da mídia nas celebridades e seus problemas. Este episódio é outro exemplo de como os Simpsons usam a sátira para abordar e exagerar temas do mundo real e figuras públicas. Embora inteiramente fictício e cômico, o episódio incentiva os espectadores a refletir sobre como a mídia e o entretenimento muitas vezes sensacionalizam a vida e as possíveis quedas das celebridades. A representação de Clooney no episódio é uma extensão da abordagem mais ampla do programa em centrar suas histórias em torno de personalidades conhecidas, oferecendo resultados exagerados que refletem a natureza às vezes imprevisível da vida das celebridades. Embora nenhum dano real acabe acontecendo com essas figuras, os Simpsons explora o fascínio coletivo com a cultura das celebridades e o potencial que ela tem para criar situações imprevisíveis. Como acontece com outras previsões e histórias dos Simpsons, a cena com George Clooney continua sendo um ponto de interesse, porque mostra a capacidade do programa de combinar a realidade com a ficção, criando um conteúdo envolvente, mas instigante, que ressoa com a familiaridade do público com os altos e baixos do status das celebridades. 19. A aquisição da 20th Century Fox pela Disney. Em um episódio de 98 de Os Simpsons intitulado Quando Nasce uma Fofoca, uma cena inesperadamente prevê uma grande aquisição corporativa na indústria do entretenimento. O episódio mostra brevemente uma placa que diz 20th Century Fox, uma divisão da Walt Disney Company. Esta piada visual pretendia ser apenas um aceno humorístico à crescente influência das grandes corporações sobre a indústria criativa. Mas quase 2 décadas depois, essa piada se tornou realidade quando a Walt Disney Company anunciou, em dezembro de 2017, que havia chegado a um acordo para adquirir a 20th Century Fox. A aquisição, avaliada em aproximadamente 52 bilhões de dólares, incluía os estúdios de cinema e televisão da 20th Century Fox, junto com outros ativos de entretenimento e esportes. Esse acordo alterou significativamente a indústria do entretenimento, aumentando a já extensa biblioteca de conteúdo da Disney para seus serviços de streaming. 20. Supressão da energia verde. Em um episódio de Os Simpsons, Lisa Simpson entra em um carro movido a energia solar em uma corrida, simbolizando o potencial e a inovação por trás das soluções de energia renovável. No entanto, seu projeto é sabotado, mostrando uma crítica mais ampla sobre os desafios que as iniciativas de energia verde do mundo real frequentemente encontram. O episódio ilustra efetivamente como os interesses comerciais estabelecidos, especialmente da indústria de combustíveis fósseis, podem impedir o progresso das tecnologias de energia renovável. No caso de Lisa, seu carro movido a energia solar é impedido de receber luz por um objeto estrategicamente posicionado, sabotando diretamente seus esforços na corrida. Este ato é uma metáfora direta de como as grandes corporações de energia e seus lobistas podem obstruir ou retardar a adoção da energia renovável através de barreiras legislativas, regulatórias e baseadas no mercado. Os Simpsons usa esse enredo para destacar a luta contínua entre as tecnologias verdes emergentes e os setores energéticos tradicionais, que podem perder sua fatia do mercado ou sua influência como resultado da transição energética. O episódio mostra os conflitos sociopolíticos e econômicos que surgem à medida que as sociedades tentam fazer a transição para fontes de energia mais sustentáveis. Ao incorporar esses temas no seu enredo, Os Simpsons tanto entretém quanto educa seu público sobre questões importantes do mundo real, usando o humor para refletir sobre os desafios de promover e implementar soluções de energia verde em um mundo ainda fortemente dependente de combustíveis fósseis. 21. Controle mental induzido pela música. No episódio de Os Simpsons intitulado Novos Garotos na Área, Bart e seus amigos formam uma boy band chamada Party Posse, que mais tarde é revelada como parte de um esquema de recrutamento da Marinha. A música produzida pela banda contém mensagens subliminares destinadas a encorajar os jovens a se alistarem no serviço militar. O episódio, de forma inteligente, satiriza o uso da música como ferramenta de propaganda, mostrando como músicas, muitas vezes percebidas apenas como entretenimento inofensivo, podem servir a agendas mais amplas. A reviravolta central da trama revela que o hit da banda inclui um refrão que, quando tocado ao contrário, diz: "Junte-se à Marinha". Esta descoberta destaca a natureza traiçoeira das mensagens subliminares na mídia e levanta questões sobre a ética dessas práticas. Esta história de Os Simpsons
reflete casos históricos em que governos e outras entidades poderosas usaram música e outras formas de entretenimento para influenciar a opinião pública e o comportamento. Durante tempos de guerra, por exemplo, os governos empregaram esforços com música e propaganda para aumentar a moral nacional e o apoio a ações militares. O episódio traça paralelos com essas práticas do mundo real, usando o humor para criticar a manipulação do público jovem por meio da aparentemente inofensiva cultura popular. Incorporando mensagens críticas em um enredo cômico, Os Simpsons convida os espectadores a refletir sobre o amplo poder da música e as responsabilidades daqueles que a fazem e distribuem. 22º, O Ataque do Tigre de Siegfried and Roy. O episódio de Os Simpsons de 93 intitulado Como Aprendi a Gostar do Jogo Legalizado mostra uma paródia da famosa dupla de mágicos Siegfried and Roy. Durante o episódio, seus personagens são retratados sendo atacados por seu famoso tigre branco durante uma apresentação em Springfield. Chocantemente, esse retrato fictício refletiu a realidade uma década depois, em 2003. Durante uma apresentação ao vivo em Las Vegas, Roy Horn ficou gravemente ferido quando um de seus tigres brancos, Mantacore, o atacou no palco. O incidente encerrou a longa história das performances de Siegfried and Roy nos palcos, marcando o fim repentino de suas ilustres carreiras com ilusionismo e entretenimento. Roy Horn sobreviveu ao ataque, mas sofreu ferimentos graves que o afetaram pelo resto da vida. 23º, Comida de realidade virtual. Os Simpsons já exploraram o conceito de comida de realidade virtual em um episódio em que Homer e Marge usam headsets de realidade virtual para experimentar comer doce de leite virtual. Este cenário é mais do que apenas uma abordagem humorística da tecnologia futura. Ele também reflete sobre os desenvolvimentos contínuos da realidade virtual que podem transformar como as pessoas interagem com a comida. No episódio, o doce de leite virtual é criticado por Homer por ter um sabor horrível, o que acrescenta um toque cômico, mas também aponta para as possíveis limitações e desafios de replicar experiências sensoriais em um ambiente virtual. A ideia por trás da comida de realidade virtual em Os Simpsons é simular experiências alimentares sem consumir alimentos reais, o que poderia ter aplicações em dietas ou no fornecimento de novas experiências culinárias para fins terapêuticos ou de entretenimento. O que em Os Simpsons aparece como mera ficção está se tornando cada vez mais relevante à medida que a tecnologia do mundo real avança. As empresas já estão experimentando com a realidade virtual para aprimorar as experiências culinárias. Projetos como o Project Nourished, por exemplo, tentam manipular a percepção da comida por meio da realidade virtual, mudando sua aparência, gostos e cheiros para criar uma experiência gastronômica única que pode ser personalizada para necessidades dietéticas ou para evitar alergênicos. O potencial da realidade virtual no campo culinário se estende ao treinamento de chefes, design de novos pratos ou até mesmo à divulgação de cozinhas de diferentes culturas, sem a necessidade de ingredientes físicos. Isso poderia levar a novas maneiras de experimentar sabores e texturas que são raras, caras ou impossíveis de obter em certos locais. 24º, O Apocalipse da Inteligência Artificial. No episódio dos Simpsons intitulado Eles, Robôs, o trabalho de Homer Simpson na usina nuclear de Springfield é ameaçado quando o Sr. Burns decide substituir todos os trabalhadores humanos por robôs. Esta abordagem satírica da automação reflete preocupações generalizadas sobre o potencial da inteligência artificial afetar o mercado de trabalho, tornando obsoletos muitos tipos de trabalho humano. O episódio retrata Homer e seus colegas lutando para se adaptar a um local de trabalho dominado por robôs que são mais eficientes, mas sem o toque humano. O enredo se torna mais complexo quando os robôs começam a falhar, levando ao caos e enfatizando os perigos potenciais e a imprevisibilidade de depender demais das inteligências artificiais. Este cenário fictício ressoa com os debates atuais sobre as implicações da inteligência artificial e da robótica em vários setores, desde a manufatura até serviços, onde a automação pode levar a demissões significativas. Os Simpsons usa o humor para explorar questões sérias, como a segurança no trabalho, a automação e as considerações éticas da inteligência artificial na sociedade. A série levanta questões sobre o equilíbrio entre o progresso tecnológico e seus impactos no trabalho e nas relações humanas.
O episódio também aborda o tema da resistência às mudanças tecnológicas, retratando a relutância inicial dos trabalhadores e a eventual adaptação às novas tecnologias. 25º. Escândalo de corrupção da FIFA. No episódio de 2014 intitulado Os Simpsons na Copa do Mundo, a série mergulha no mundo do futebol internacional, apresentando um enredo que assustadoramente prenunciou o escândalo de corrupção da FIFA, que veio à tona em 2015. Neste episódio, Homer Simpson é convidado ao Brasil para servir como árbitro na Copa do Mundo, depois que sua honestidade na arbitragem de jogos de futebol locais ganhou atenção internacional. Durante o trabalho de Homer como árbitro, o episódio explora com humor o suborno e a corrupção desenfreada no futebol profissional. Uma cena crucial ocorre quando um funcionário da FIFA, ao visitar a casa dos Simpsons, é preso por corrupção bem na sala de estar da família. Esta cena destaca explicitamente o suborno para garantir os direitos de sediar campeonatos, uma questão crítica que estava no cerne do escândalo que envolveu a FIFA, um ano depois que o episódio foi ao ar. No mundo real, o escândalo envolveu vários dirigentes da FIFA, que foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por acusações que incluíam extorsão, fraude eletrônica e conspirações de lavagem de dinheiro. Essas acusações resultaram de alegações de longa data de suborno e corrupção relacionadas à concessão de torneios da Copa do Mundo e direitos de transmissão, muito semelhante à representação fictícia em Os Simpsons. Com isso, chegamos ao final das previsões mais inacreditáveis que Os Simpsons fizeram para 2024. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também quais previsões mais te surpreenderam, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.